Aleluia. Bom, nós não temos muito tempo por causa do seu Adalberto. Brincadeira. Seu Adalberto prega e prega bem. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estarmos todos juntos, não é verdade? Muito legal estarmos todos juntos. Como os pastores já falaram, a unidade, que é expressada neste momento, porque é um tempo do Senhor para nós como igreja, para nós como homens e mulheres de Deus. Tantas coisas que o Senhor tem nos desafiado, tanto quanto igreja, quanto pessoalmente, não é verdade? Então existe um propósito de estarmos aqui todos juntos nesta manhã. Anota o tema da palavra de hoje, o nome da palavra, o tema é Pequenos Gigantes. Pequenos gigantes. A gente vai estar investigando um texto sobre gigantes, que todos nós já conhecemos, mas é incrível quando nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes nós descobrimos coisas novas, interessantes, que mexem conosco, que falam, que revelam coisas profundas. Às vezes algum detalhe, mas o Senhor revela algo profundo. Existe uma disciplina que eu estou trabalhando com os Inters, que é estudo da Bíblia, que é uma disciplina muito legal, e a gente está vendo agora algumas características da própria palavra de Deus, estudando ela a fundo e descobrindo algumas coisas que são incríveis, que contém na palavra de Deus. E outro dia eu estava aprendendo sobre algo, sobre dentro do mestrado que eu estou fazendo de comunicação e design, sobre o significado das palavras, o significado do texto, a composição de um texto, a riqueza que existe e como ele expressa algo a todo momento. E quando a gente encontra alguns textos, melhor dizendo, todos os textos da palavra de Deus, a gente descobre então significados em todos os momentos, em todas as palavras. Essa palavra texto, na verdade, ela vem da mesma raiz da palavra têxtil. Então, um texto está dizendo de um tecido. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente consegue enxergar ela desta forma, do começo ao fim, um tecido só, um texto só. Porque existe um só que compôs essa palavra. Todas as suas palavras, elas entrelaçadas, elas desenvolvendo um desenho, desenvolvendo ali um tecido mesmo, e o Senhor se expressando. Então, cada detalhe da palavra é muito importante. Amém? Deus fala conosco através de significados que Ele traz nas palavras da forma certa que Ele colocou, na coerência que Ele trouxe. Então, abre comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai ler uma parte, então, deste texto, a história desse gigante, a partir do versículo 41. 1 Samuel 17, a partir do versículo 41. Nós vamos ler uma história bem conhecida de todos nós, a maioria de nós, a história do gigante Golias contra Davi. Amém? Todo mundo conhece essa história? Então vamos ao texto, versículo 41. O filisteu, gigante, também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Versículo 45. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 48. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão.
E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Versículo 49, Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, eles fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e Ecrom. Versículo 53, finalizando. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Aleluia. Vamos orar? Amém, Deus, nós estamos neste lugar por causa da Tua presença, Senhor. Deus, o Teu Espírito Santo está neste lugar com liberdade, Pai. Nós sentimos, Senhor, já se manifestando, falando, Pai, ministrando aos nossos corações. E nós queremos agora, Pai, nos abrir totalmente ao Teu mover nessa manhã, a revelação Tua, profunda da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa mexer conosco, trazer coisas, Pai, à nossa memória, à nossa mente, Senhor. Tirar coisas do nosso coração para que nesta manhã sejam confrontadas pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, sair deste lugar transformados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pela revelação que há na Tua voz, na Tua verdade, Senhor. Pai, muda-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, Davi aqui então tinha diante dele um gigante para enfrentar. Quem aqui tem tido gigantes para enfrentar? Quem está enfrentando um gigante? Agora, quem aqui tem enfrentado muitos gigantes? Um gigante atrás do outro, cai um gigante, levanta outro gigante, você não aguenta mais ver gigante pela frente. Porque às vezes nós enfrentamos um gigante aqui, outro ali, mas às vezes nós enfrentamos muitos gigantes. E enfrentar gigantes cansa. Não é verdade? Cansa. Porque nós sabemos que o inimigo, o nosso inimigo, ele tem ali uma insistência. E ele combate, sim. E essas lutas que nós travamos contra esses gigantes que se levantam diante de nós, são lutas que em muitos momentos nós saímos deste lugar de combate esgotados. Enfrentar gigantes cansa. Enfrentar gigantes todos os dias, misericórdia, cansa muito. Agora, existem gigantes então para nós enfrentarmos. E esses gigantes, invariavelmente, eles desafiam a nossa fé. Foi o que estava acontecendo ali, com Davi e com aquele povo. A gente vai perceber uma diferença nessa afronta. Existia um povo ali tímido, quase que refém, refém daquela afronta do inimigo. Um inimigo se levantou no meio ali daquele povo, do exército de Deus, e ele falou o que ele quis. E eles, amedrontados, eles ficaram dessa forma por muitos dias. Davi, pelo contrário, quando ele ouviu aquela voz, a voz do inimigo contra ele, contra o seu povo, contra a sua casa, ele não se conforma com aquilo, ele se levanta. Então, quando esses gigantes que nós temos enfrentados, eles vêm contra nossas vidas, a nossa casa, talvez os nossos negócios, planos, ele tenta trazer medo, afronta. E nós sabemos que ele faz isso até com muita perícia. Esse gigante, o gigante Golias, você que conhece um pouco mais a história, sabe que era um gigante bastante forte, alto. Ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Um baita gigante, não é verdade? Afrontando a fé.
É o que os gigantes fazem, afrontam a nossa fé. Eu não sei se você tem sido afrontado também por esses gigantes, mas nós temos, né? Em alguns momentos nós temos sido afrontados e todas as vezes rapidamente nós nos levantamos, porque o gigante não pode falar mais do que alguns segundos, porque senão ele pode dominar a situação. E nós nos levantamos. Eu lembro de uma situação recente que aconteceu, quando nós estávamos no meio, acho que finalizando a conferência de casais, nós saímos da igreja no sábado à noite, eu não lembro se nós comemos aqui, eu acho que foi, e nós estávamos entre os pastores conversando, e no final daquele tempo, já era bastante tarde, nós fomos levar os pastores Papi e Priscila, que são de Curitiba, que estavam conosco, nós fomos levá-los no hotel. E eu e a Letícia, nós fomos levá-los, eu acho que já era tarde, né? Aquele horário que você fala para o teu filho que ele não podia estar na rua, né? A gente estava lá levando esse casal. E eles estavam hospedados no Intercity, ali no centro, e nós pegamos o carro e fomos levá-los ali. Quando a gente deixou eles no hotel, tudo certo até ali, né? Nós saímos do hotel Intercity, não sei se você está localizando onde fica esse hotel, bem quando você chega ali na ilha, né? Bem no centro ali tem em frente à rodoviária, tem um posto ali. Então, nós saímos do Intercity e para nós voltarmos para casa, que é aqui no continente, nós precisaríamos fazer um contorno ali onde tem aquele estacionamento da Cassol, tem a Receita Federal ali, aquele prédio. E como era esse horário, já perto das 2 da manhã, tinha ali naquela rua, estava tendo eu não sei o quê, né? Mas tinha muita gente reunida ali, acho que eram várias baladas, festas. Existia muita gente na rua bebendo, você via até pessoas drogadas ali andando no meio da rua naquele lugar. E para não atropelar ninguém, eu fui tentar passar com o carro bem pela beiradinha ali. E quando eu fui passar por essa beiradinha da rua, o pneu do carro bateu no meio-fio e estourou na hora. E estava eu e a Letícia ali, aquele horário, e a hora que o pneu estourou, eu já senti na hora, o volante ficou duro, não tinha como parar naquele lugar, porque literalmente era um lugar ali de trevas. Porque era algo, sabe aqueles filmes de zumbi, né? E quando você para o carro, você tem a impressão que vão começar a bater na janela e quebrar. Eu não estou exagerando, né? Era uma situação muito tensa. Eu andei uns 50 metros e parei. No que eu parei o carro, isso aconteceu. Veio um monte de zumbi, eles cercaram o nosso carro. Só que eles estavam vivos, eu acho, né? E eles cercaram o nosso carro e a hora que eu saí, eles já perguntaram o que eu estava fazendo ali, que eu não podia ficar naquele lugar. Bom, eu falei para eles, estourou o pneu, eu preciso trocar o pneu, tal, mas ele não queria deixar. E eu falei, o carro não consegue sair daqui. E outras pessoas começaram a chegar do lado deste cara, né? E era uma turma ali de caras também que guardavam os carros naquele lugar. Então, o clima ficou tenso. Daí eu falei para ele, não, eu vou trocar o pneu rápido e saio. No que eu entrei no carro, falei para ele, você fica dentro do carro, né? Você não sai. Ela falou, né? Óbvio que eu não saio desse carro. E eu fui rapidamente no porta-mala, peguei a chave de rodas para trocar o pneu bem rapidinho ali. No que eu peguei e coloquei a chave de rodas no parafuso do pneu, eu virei com a mão a chave de rodas e ela quebrou na minha mão. Está aqui, ó, a chave de rodas quebrada. Verdade, está aqui, ó. Essa é uma chave de rodas original, eu não comprei uma chave de rodas xing-ling, entendeu? Que quebra facinho. Ela quebrou na minha mão. E essa parte aqui essa parte que fica o parafuso, ela ficou presa no parafuso. Então não tinha nem como eu pedir uma chave de rodas. Então a tensão ali aumentou. E na hora nós sentimos que era uma afronta. Uma afronta ali do inimigo para tentar nos intimidar sobre aquilo que nós estávamos fazendo e vivendo naquele dia. E muitas vezes o inimigo se levanta, a gente não sabe de onde ele veio, mas ele se levanta para nos intimidar, até quando nós estamos fazendo a coisa certa. Em muitos momentos, é neste momento que ele se levanta para te afrontar, para te amedrontar. Bom, encurtando a história, não tinha o que fazer, eu liguei para o seguro. O seguro, quando eu falei, eu não tinha ligado para o seguro antes, porque demora uma meia hora, e a gente não tinha meia hora para ficar naquele lugar.
E o seguro falou, não, a gente está mandando aí para arrumar, tal. Eu falei, olha, só que traz uma chave de rodas e traz alguma ferramenta para você puxar no que eu falei. Tá, o que aconteceu? Daí eu expliquei, falei, não, se quebrou alguma coisa, a gente não vai consertar, a gente vai mandar um guincho. Daí eu falei, não, guincho eu não quero, né? 2 horas da manhã, eu cheio de querer ali ainda, né? Eu falei, não, guincho eu não quero que venha aqui e conserte o carro. Não, a gente não vai. Daí eu falei, então qualquer coisa eu ligo de novo. Nisso, eu liguei para o Vilmar. Daí o Vilmar chegou lá em 15 minutos, a hora que ele chegou, ele parou com o carro do lado do meu, e daí que a confusão foi armada, né? Porque o pessoal achou que, na verdade, eu tinha chamado uma outra unidade, a gente descobriu depois conversando, que existia uma suspeita ali até que nós fôssemos policiais à paisana, alguma coisa assim, por isso aquela tensão, porque eles estavam na rua ali drogados e tudo mais. Bom, depois que o Vilmar chegou, tal, né, o exército aumentou, a gente trocou o pneu, e eu falo sem exagero nenhum, nós trocamos o pneu com esses caras abraçados conosco do lado no chão. Tipo, qualquer movimento em falso, vocês né, podem sofrer alguma coisa aqui. Então, foi uma situação de bastante tensão. Bom, depois deu tudo certo. Mas, muitas vezes, nós somos afrontados em circunstâncias que nós passamos sobre a nossa vida. Agora, aqui, voltando à história, Davi, ele creu que o Senhor estava do seu lado, que ele estava do lado do Senhor dos Exércitos, e ele se levantou contra aquele inimigo. Hoje você crê que o inimigo ele não tem poder contra a tua vida? Amém? Que você pode se levantar no nome do Senhor dos Exércitos e pôr para correr todos os inimigos que se levantam contra a tua vida? Amém? É assim que Davi agiu, é assim que nós precisamos agir diante de todos esses inimigos, esses gigantes que se levantam contra nós. Mas o mais bonito dessa história, que eu sempre paro um pouquinho, é a respeito de como Davi matou aquele gigante. Rapidamente vem à nossa memória ele jogando aquela pedra. Talvez o texto não fala sobre isso, mas eu sempre penso, quando eu falo de ele jogando a pedra, eu penso na palavra, que nós podemos sempre atingir o inimigo com a palavra, com a verdade, com a rocha que é Jesus. Ele atingiu o inimigo com aquela pedra e o inimigo caiu, só que ele não morreu ali. O versículo 51 fala que Davi sobe em cima do gigante, e ele retira a espada que estava ali na bainha do gigante, e com a espada do gigante ele mata o próprio gigante. Isso é muito forte, porque fala sobre situações que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas, esses gigantes que vêm contra nós com estratégias do inferno para nos destruir, e todas as vezes, quando nós os atingimos no nome do Senhor, com a palavra, em fé, crendo, nós também podemos, assim como fez Davi, subir em cima desse gigante e retirar aquela arma que foi preparada para nos destruir. Com essa mesma arma, nós podemos matar o inimigo, o nosso testemunho. Aquilo que um dia foi contra nós é usado quando é transformado por Jesus, quando é tocado por Jesus, para nós, com este testemunho, termos uma arma que um dia foi contra nós, nós usarmos em nome do Senhor Jesus para nós enfrentarmos o mesmo inimigo, a autoridade que o Senhor nos dá quando nós temos vitória. E essa é uma passagem maravilhosa a respeito de Davi. Apocalipse 19:10, o Felipe pregou sobre isso um tempo atrás, fala sobre o testemunho de Jesus, como o Espírito, é o Espírito da profecia. O testemunho da obra de Jesus em nós também profetiza o seu poder. O que Jesus fez nas nossas vidas é a nossa principal arma para enfrentarmos o inimigo. O teu testemunho, ele profetiza a respeito do poder de Jesus, tanto ainda na sua vida quanto nas pessoas que estão próximas a você. O seu testemunho sendo usado. Amém? O nosso testemunho apontando para Jesus. Não podemos desanimar quando o inimigo se levanta, porque ele vai cair. No nome do Senhor dos Exércitos, ele vai cair. E toda essa situação ainda servirá de um testemunho, um grande testemunho. Agora, o que eu quero ver com vocês nessa manhã não é nada disso.
é que esses gigantes, eles já haviam sido mencionados na palavra de Deus antes. No livro de Josué conta o início dessa história, a aparição dos gigantes. Porque talvez mais do que nós enfrentarmos gigantes, é importante que nós saibamos de onde vêm esses gigantes. Porque, senão, eu repito, como eu disse no começo, cansa você todo dia levantar e ter um gigante para você derrotar. Alguns gigantes, sim, fazem parte de algo que nós talvez não entenderemos, nem de onde eles surgiram, afrontas, mas alguns outros gigantes. É importante que nós saibamos de onde eles surgem, de onde vêm esses gigantes. Então o livro de Josué conta o início dessa história. Israel teve a sua terra prometida como herança, um lugar, a terra da promessa. E sob o comando de Moisés e depois sobre o comando de Josué, eles avançaram sobre essa terra. Mas essa terra, nela já existiam moradores. E dentre esses moradores existiam gigantes. Os historiadores dizem que esses gigantes, eles eram conhecidos como povos do mar, porque eles haviam entrado naquela terra, eles eram invasores, através do mar, através ali do Mediterrâneo e de ilhas que existiam ao redor daquela terra. Então aqueles gigantes eram conhecidos como invasores daquele lugar. Eles não eram daquele lugar, mas eles invadiram num outro tempo. Essa terra que eles foram desafiados a entrar, o povo de Deus, era uma terra que existia todas as coisas boas que nós conhecemos, mas também nessa terra existiam alguns gigantes. As nações, muitas nações ali eram conhecidas, mas dentre elas os filisteus representavam um grande império, até pelo seu poder e a sua organização social e política já. Eles representavam um grande povo naquele lugar, um grande império. E dentre este povo, eles tinham algumas, como se fossem tribos, mas os historiadores dizem que eram nações dentro do povo dos filisteus. E dentro desses pequenos reinos estavam o reino de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Se você quiser anotar essa referência, Josué capítulo 13. Todo o capítulo 13 fala sobre isso. O versículo 3, especificamente sobre estes reinos dos filisteus. Se você quiser anotar também Josué capítulo 3, versículo 10, do capítulo 3 até o versículo 13, você tem ali toda essa história, tá? Desses inimigos, dos filisteus, e como eles se desenvolviam e cresciam naquele lugar como um povo invasor. Bom, dentro desses pequenos reinos, então, existia um deles que era o reino de Gate. Gate foi o lugar do nascimento do gigante Golias. Agora a gente já ouviu aqui uma palavra profética nessa manhã. Gate significa prensa. Gate é o lugar da prensa, o lugar onde as azeitonas são colocadas. Isso se chama Gate. Por isso que o texto bíblico é muito rico. Existe simbolismo e significado em todos os lugares. Você pode fazer uma leitura, como nós temos orientado alguns irmãos, de uma forma rápida. Isso é tremendo, porque você percebe todo esse texto, esse tecido inteiro. Isso aqui é de uma pessoa só, não é possível. Uma pessoa, um autor só, você descobre isso. Mas quando você também faz uma leitura, estudando a palavra, você descobre coisas incríveis. Gate, então, era o lugar da prensa. Golias, o nome do Golias significa o exilado, aquele que lutava contra os que estavam, aquele que fazia com que os moradores saíssem da sua própria terra. Significado ampliado do nome Golias. Deus revelou para Josué o seu plano. Deus nos revela hoje os planos que Ele tem para as nossas vidas, planos de conquista. Amém? Conquista, em todos os lugares. E o plano era conquistar toda aquela terra, mas para isso era preciso exterminar os inimigos. Josué luta, conquista aquela terra,
e nós estamos agora aproximadamente no ano de 1350 a.C. A referência agora é Josué capítulo 11, versículo 16. Vou ler essa parte com vocês. Foi assim que Josué conquistou aquela terra inteira. E Josué fez desaparecer todos os reis dessas regiões. Foram 7 anos de guerra para conseguir isso tudo. Versículo 20. Era mesmo o Senhor quem incitava aqueles reis inimigos a pretenderem lutar contra os israelitas e acabavam por ser aniquilados. Assim se cumpria as ordens do Senhor a Moisés, que era conquistar, mas derrotar todos os inimigos. Versículo 21. Foi também durante este período que Josué derrotou todos os gigantes. Versículo 22. Somente em Gaza, Asdote e Gate é que alguns desses gigantes sobreviveram. Versículo 22 fala sobre uma trajetória até então maravilhosa, sobre a conquista, o entendimento e o discernimento de Josué como um homem de Deus a respeito da terra que estava diante dele e a conquista. Era entrar, conquistar, mas derrotar todo aquele povo, e dentre aquele povo, principalmente os cabeças, os gigantes. E o versículo 22 diz que tudo aconteceu desta forma, mas alguns gigantes, de Gate, que é o nosso caso nessa manhã, eles ficaram para trás. Deixaram gigantes vivos. Gigantes ficaram para trás. Retomando a história de Davi contra o seu gigante. 1 Samuel 17:4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, a terra da prensa, veio do acampamento filisteu. Agora, no ano aproximado de 1050 a.C., tempo de Davi. 300 anos se passam, é o intervalo entre essas duas histórias, quando Josué é desafiado a exterminar todos os inimigos e os gigantes. 300 anos depois, uma outra geração, agora aqui com Davi, está diante de um gigante forte, bem criado, crescido. Só a roupa desse gigante tinha aproximadamente o meu peso, 75 quilos. Grava isso. Agora, por que esse gigante cresceu? Porque ficou uma raiz para trás. A gente, às vezes, olha alguns gigantes. Às vezes, a gente entende o porquê que eles apareceram, para nos amedrontar, afrontar, mas às vezes, nós não entendemos que esses gigantes, eles só aparecem porque existe uma raiz que ficou lá atrás. Quando Deus mandou que tudo fosse destruído. Quando a ordem foi para que todos eles fossem mortos, 300 anos atrás. Golias não era vivo ainda, mas ele foi gerado depois, e ele cresceu. Um gigante, ele nunca nasce gigante. Ele continua nascendo pequeno. Eu não sei se você imagina Golias como um bebê, mas ele foi um bebê. Todos os gigantes, eles nasceram da mesma forma, nasceram pequenos. Mas eles se criaram, encontraram um ambiente onde eles foram alimentados e eles foram aceitos. Porque talvez quando eram pequenos, eram até bonitinhos, fáceis de controlar. Né? Quando eu olho, às vezes, para os meus filhos, muito engraçado, porque quando eles eram menores, eu ia jogar videogame com eles. Isso aconteceu com os 3, eu não sei se eles sabem disso. Mas eu deixava eles ganhar todas as vezes no videogame. Sempre deixava. Lá em casa a gente jogava o FIFA e o PES, né? E ali a gente fazia alguns campeonatos. E a gente tinha um título, né? A gente entrava na madrugada jogando. E quando a mãe
dava uma volta. E a gente tinha um título. Quando o mesmo ganhava de todos 2 vezes, ele se tornava o rei do futebol. E daí tinha um desfile, cara, eu sou o rei do futebol e tal. E ficava ali, era muito engraçado. E eu não era o rei do futebol porque eu deixava eles ganharem. Mas hoje, se eu for jogar com eles, meu Deus do céu. Eles cresceram e se tornaram fortes. Mas um gigante, ele nasce pequeno. Coisas pequenas, elas também crescem e se tornam fortes. E se forem inimigos, elas podem nos derrotar com facilidade. Eu entendo que alguns gigantes aparecem, nós não sabemos de onde, mas também entendo que alguns gigantes, nós mesmos estamos deixando crescer perto de nós. Existem gigantes que estão crescendo perto de nós, que nós não estamos percebendo, mas de alguma forma nós os estamos alimentando. E quando um gigante cresce perto de você, e você alimenta esse gigante, uma das coisas terríveis que acontece é que esse gigante, ele quando te afronta, você não tem a mínima até autoridade para falar com ele, porque você mesmo criou, você permitiu, você fica sem autoridade perto dele. Gigantes que podem se levantar e te desafiar dentro da sua própria casa, da sua própria terra. É o que estava acontecendo ali com aquele povo. A gente enxerga a história, mas por trás tem um outro contexto. Era um gigante que não deveria estar lá. E isso me choca, é incrível. Porque Golias só chegou a ser Golias porque lá atrás eles não exterminaram, não ouviram a voz de Deus, mas eles não foram até o final para eliminar todos os inimigos que estavam levantados naquela terra. Uma expressão para cada um aqui, uma terra, uma conquista, um lugar que é só seu. E esses lugares precisam ser todo ele varrido. Ele precisa ser limpo, exterminar todos os inimigos do teu coração, da tua alma, da tua casa, todos eles precisam ser retirados. Existe uma palavra da parte de Deus para que todos os inimigos se retirem quando o Senhor se levanta. E quando o Senhor tem se levantado na tua vida, essa palavra precisa ser verdade, atingir todos os teus inimigos. E você precisa ser corajoso para que isso aconteça. Mas você não pode ser ignorante, porque senão esses inimigos, quando crescerem, eles te afrontam. Esse é o trabalho do nosso inimigo, nos fazer acreditar que essa terra que nós estamos, que nós temos, na verdade não é nossa. E é uma das maiores covardias do inimigo. Ele nos afrontar na nossa fé. Talvez tentando trazer vergonha. E você sabe que é o que acontecia com aquele povo, não com Davi, mas aquele povo de Deus que estava ali, estavam se sentindo envergonhados diante daquela afronta. Existia por trás medo, existiam algumas situações, é claro, que os intimidava. E o inimigo, então, ele ergueu a sua voz, fazendo-os acreditar que aquela terra, aquele lugar não era deles, fazendo-os acreditar que eles eram sujos, impuros, indignos. E talvez eu esteja falando agora com algumas pessoas neste lugar, que o inimigo tem te afrontado assim, dizendo para você que você não é deste lugar, que você não pode pertencer a esta casa, essa igreja, porque você é puro, você é impuro. As coisas que passam na tua mente, as coisas que você faz, o inimigo se levanta e diz, olha, isso não é para você. Mas eu te digo, em nome de Jesus, que é mentira. É mentira. Não deixa mais o inimigo se levantar e lançar a sua voz contra você, indo contra os planos e os propósitos e sonhos que Deus tem sonhado com você. Este inimigo, ele precisa se retirar da tua vida. Este é o teu lugar.
Esta é a sua casa, a igreja do Senhor é o teu lugar, um lugar de você ser transformado, não importa aquilo que aconteceu. Você ainda vai se colocar em pé, diante deste inimigo, em cima dele, retirar a sua espada e vai feri-lo de morte. Porque existe uma obra do Senhor sendo feita na tua vida. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque quantos testemunhos nós acompanhamos do início ao fim. E naquele momento onde parecia que nada existia, nada aconteceria, o Senhor se levanta. E existe um testemunho. E essa é uma palavra para muitos aqui nessa manhã. Coragem. Se levanta no Senhor. Existe sim uma terra que é para você conquistar. E o Senhor te capacita. O Senhor te justifica. O Senhor te desafia, mas é Ele que pode te fazer santo, puro. Amém? Eu listei aqui alguns gigantes que podem estar crescendo perto de nós. Um dos maiores gigantes é o gigante da injustiça. Entenda que a injustiça é um gigante. O inimigo, que se for alimentado, ele cresce rapidamente. Cresce. Esse gigante, ele se manifesta. Ele grita, assim como Golias gritou na frente daquele povo. Ele grita contra você, no meio dos teus relacionamentos. Gigante da injustiça. Você tem deixado coisas crescerem no teu coração? A gente sabe que um coração magoado, ferido, conhecido como coração peludo, ele não se torna assim da noite para o dia. As coisas crescem. Mas o incrível, quando nós entendemos esta ótica, nós percebemos que coisas, nós permitimos que elas cresçam. Elas fiquem ali, naquele lugar meio que borbulhante da nossa alma, e eles começam a crescer. Você tem deixado crescer no teu coração a injustiça, mágoas, decepções. Se você tem deixado esses sentimentos crescerem no teu coração, até mesmo contra o seu marido, a sua esposa, isso vai crescer mais. Se você permite com que sentimentos, eles habitem, sentimentos estes que a palavra revela que não são de Deus, que eles habitem dentro do teu coração, esses sentimentos, eles não ficam parados. Eles se tornam vivos, porque você os alimenta. Nós podemos alimentar sentimentos assim. Só que o pior é que o resultado é terrível, porque eles começam a tomar um volume maior dentro de nós. Começam a nos sufocar. De repente, toda a nossa expressão, tudo aquilo que nós passamos a falar, a sentir, até enxergar, eles estão contaminados com estes sentimentos que cresceram. E quando eles crescem, e eles se tornam grandes, gigantes, é muito mais difícil nós derrotarmos, muito mais difícil. Os problemas nos nossos relacionamentos, eles não começam como gigantes. Começam com descuido, com impaciência. Estou falando de todos os nossos relacionamentos. Com a falta de proteção, com a falta de investimento, com a falta de perdão, até crescerem. Até crescerem e chegarem à estatura da indiferença, do desrespeito. Você tem deixado sentimentos assim crescerem dentro da tua casa? Não só a tua casa como o lugar da habitação do Senhor, mas a tua casa natural, a tua família, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com os seus pais, nos seus relacionamentos entre irmãos.
O desrespeito ou a desobediência dentro de casa também não começam do dia para a noite. Começa quando você passa a tolerar coisas que pela palavra são inegociáveis, como a honra e o respeito. Então é incrível como, de repente, nós estamos enfrentando grandes gigantes, mas só me parece que muitos desses gigantes, nós temos uma parcela de culpa no tamanho desses gigantes que se levantaram contra nós. Daí cansa. Porque existem os gigantes que são levantados pelo inimigo, que nos afrontam, que é para resistir à sua obra, como nós estamos percebendo desse gigante que já caiu ali sobre essa situação na Trindade, mas gigantes que nós alimentamos, vários gigantes. Daí um dia tem um gigante, outro dia tem outro gigante, você procura um anãozinho, não tem nenhum, porque eles ainda não precisam se manifestar. Um anãozinho, pequenininho, fraco, ele ainda não está pronto para ser usado pelo inimigo para puxar o teu tapete e para acabar com a tua vida, para destruir os sonhos e os planos que Deus já revelou que Ele tem para você. Quando nós falamos então dessas coisas inegociáveis que às vezes nós estamos permitindo acontecer dentro de nós e dentro da nossa própria casa, como a honra e o respeito, o princípio de honra, entenda que hoje é a voz de Deus, como foi a voz de Deus ali para Josué caçar todos os inimigos. É a voz direta de Deus, trazendo uma ordem dele para que esses inimigos sejam caçados dentro de nós, dentro das nossas casas. Existe honra nos teus relacionamentos? Precisa existir. É um princípio da parte de Deus, é a voz de Deus, a palavra do Senhor. Continua sendo a voz dele, nos mostrando os passos para a nossa conquista. E a honra é a voz do Senhor também. Você honra os seus pais, os seus professores, as suas autoridades, os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos, os seus líderes? Ou você permite que sentimentos ainda continuem dentro de você, mas estes sentimentos, se eles crescerem, eles vão crescer. Se você não interromper isso, eles crescerão para te destruir, não para destruir aqueles aos quais você dirige o seu pensamento. Se está faltando honra na tua vida, você precisa se arrepender. Se está faltando você obedecer a palavra do Senhor, você precisa se arrepender. Eu estou falando não para vocês de uma forma, você precisa fazer. Eu estou falando para todos nós. Nós precisamos obedecer e ouvir a palavra de Deus, para que a conquista dele, real, substancial, aconteça nas nossas vidas. Precisamos caçar todos esses inimigos e matá-los antes que eles cresçam e nos afrontem. Pai, não deixe os seus filhos desrespeitarem as suas mães, porque isso cresce. Mãe, não deixe o seu filho desonrar o seu pai, porque isso cresce. Isso se tornam gigantes, que lá na frente deste tamanho é muito mais difícil. Isso não pode acontecer. A palavra do Senhor, ela nos mostra, é a voz do Senhor ecoando para nós, como nós devemos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Muitas vezes nós já alertamos alguns pais, já passou da hora do teu filho conhecer a varinha, a correção. A gente já ouviu, não, mas tadinho, bonitinho e tal. Mas o tadinho cresce. Cresce. Você vai ver o tadinho depois. Você vai ver quem vai ser o tadinho quando o tadinho crescer de tanto tomar todinho. Agora, algo incrível, que eu tenho percebido que alguns gigantes andam em turma, sabe? Aquela turma daqueles caras, tipo na rua lá, você não vê um cara mal encarado sozinho, né? Ele se fortalece, eles andam juntos. E
esses gigantes, eles também andam em companhia. O gigante da injustiça, ele caminha com o gigante da incredulidade. E o gigante da ira, que tem entre eles o apelido do irritadinho. Os gigantes andam juntos. Situações, elas acontecem, se levantam, às vezes nós permitindo, principalmente quando assim é, e essa turma nos afronta. Quando este gigante se levanta, o gigante da injustiça, toda essa turma tenta minar a nossa fé por meio da injustiça, trabalha a nossa incredulidade, afronta a nossa fé no Senhor. Quando isso acontece, principalmente com a injustiça, quando nós deixamos entrar no nosso coração, além da incredulidade, da nossa fé ser afrontada e abalada, a ira, a forma que nós passamos a ouvir, não essa voz de conquista, mas essa voz dos gigantes nos afrontando, até mesmo, elas nos mostram um comportamento que nós devemos seguir. O gigante da ira, andam em turma. Por que isso está acontecendo comigo? Porque o Senhor permitiu que o meu casamento, ele chegasse a este ponto. Por que o Senhor permite essas coisas acontecerem comigo? Agora, como eu interrompo o processo de crescimento desses gigantes? A gente precisa chegar nesse ponto, né? Queria chamar o Michael já. Parecer que está acabando. Como eu interrompo um processo de crescimento? Que a gente tem na palavra todas as saídas, glória a Deus. Porque talvez você pense, eu já fiz esse gigante crescer, já vai acabar com tudo, eu vou sair correndo. Não, a palavra do Senhor nos salva sempre. Amém? Então, como nós podemos interromper o crescimento de alguns gigantes? Primeiro, buscando a justiça de Deus. Amém? Anota isso. Eu preciso buscar a justiça de Deus. Me arrependendo, anota isso. Me arrependendo diante de Deus, crendo na sua palavra e obedecendo. Me humilhando, pedindo perdão. Perdoar é a voz de Deus para a conquista. Perdoar é o mandamento da parte de Deus, mandamento, a voz do Senhor. É a sua voz trazendo uma orientação direta para você caçar e destruir esses inimigos que já se levantaram. O perdão. Mateus 6,14. Anota, Mateus 6,14 diz que se nós perdoarmos, nós somos perdoados. Mateus 18:23. Começa ali em 23, é uma história, uma parábola, que diz que o não perdoar nos mantém em escravidão. Se este inimigo está te afrontando, a injustiça, você precisa vencê-lo, submetendo-se à voz do Senhor. Eu anotei mais um gigante, o gigante da imoralidade. O gigante da imoralidade, ele caminha junto com o gigante do medo, que é aquele que destrói as possibilidades até mesmo de você pensar sobre o teu futuro. Planos frustrados. O gigante da imoralidade caminha junto com o gigante do medo, e junto com eles está o gigante do orgulho. Imagina se encontrar essa turma pela frente. Agora imagina você deixando isso crescer dentro de você. Ninguém começa mergulhado na pornografia, na imoralidade. Começa com pequenas permissões, conversas indevidas no celular. Começa quando você passa a andar sozinho. Começa a crescer quando você se afasta da presença de Deus. Começa a crescer mais quando você pensa de si além do que deve. 1 Coríntios 10:12 diz: ai daquele que pensa em estar de pé. Precisa cuidar. Começa quando você não entende que o orgulho sempre vai custar muito caro. Não brinque com esse gigante, mate-o enquanto ele é pequeno. Como eu interrompo o processo de crescimento? Da mesma forma, me arrependendo diante de Deus, me humilhando e confessando.
Sabemos que nessa terra existem muitos gigantes, como está registrado ali em Josué. Falamos aqui sobre gigantes como a injustiça, incredulidade, ira, imoralidade, medo, orgulho, mas sabemos que existem muitos outros gigantes que nos afrontam, que estão por aí. Agora, é incrível, no final dessa história, voltar um pouquinho para essa história, para a gente terminar. No final dessa história de Davi, após derrotar o gigante, olha só. Após Davi derrotar aquele gigante, eles fazem algo tão importante quanto a queda daquele gigante que havia se levantado. Versículo 52, na história ali de Samuel. Diz o seguinte: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate. Eles voltaram então, os filhos de Israel, de perseguirem todos os filisteus, e depois despojaram as suas terras. Davi entendeu. Davi, após matar esse gigante, ele faz o que na época de Josué não foi feito. Eles não terminam aquela história por ali. Eles saem para caçar e exterminar todos aqueles gigantes daquelas terras. E eles vão perseguindo um a um, na força, na capacitação, na graça que hoje é disponível para nós em Jesus, o seu poder para nós vencermos todos esses gigantes. Eles se levantam, Davi com o seu povo, ele se levanta e ele vai a cada uma dessas cidades, enfrentando cada um desses gigantes, e todos eles caem. Todos os gigantes caem. Eles saíram e perseguiram todos os seus inimigos. Eles foram caindo até Gate, que era o lugar que veio este último. Davi foi até o fim, porque ele enfrentou as raízes daqueles gigantes que estavam constantemente se levantando contra eles. Queria que você deixasse os teus materiais, as suas anotações, porque este é o momento que nós vamos nos colocar diante da presença do Senhor, diante do Senhor dos exércitos, e nós vamos nos posicionar nessa manhã, porque alguns gigantes, eles não vão mais crescer nas nossas vidas. Nós iremos dar uma palavra nessa hora de ordem, no nome do Senhor Jesus, a respeito de um cessar, mas a respeito também de um entendimento novo chegando a cada um de nós, para que gigantes, eles não cresçam da forma que eles têm crescido. Se você puder ficar em pé um pouquinho no seu lugar. Nós estamos diante do Senhor Jesus. Talvez você tenha entendido nessa manhã, através do passear do Espírito Santo neste lugar, que alguns gigantes sim cresceram na tua vida e estão te fazendo mal, têm te afrontado a tua fé. Talvez você esteja aqui nessa manhã cansado de enfrentar tantos gigantes, mas existe um posicionamento que o Senhor tem te desafiado a tomar, para que esses gigantes, eles não continuem sendo alimentados. Do que você precisa se arrepender nessa manhã? O que o Senhor tem te constrangido nessa manhã a você entregar? O que o Senhor tem constrangido o seu coração para que você confesse diante dele e deixe? Qual a situação que você precisa matar hoje na sua vida, que está aí te afrontando? Nós vamos adorar um pouco ao Senhor que está neste lugar, adorar a sua presença, levantar as nossas vozes em adoração nessa hora, porque quando o Senhor ele se levanta, todos os inimigos eles são desmascarados, todos os inimigos eles são expostos, e nessa hora que nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero te desafiar a você dar um passo contra estes inimigos que têm se levantado. Nós vamos orar neste lugar por um fortalecimento,
por coragem, mas por um discernimento novo. E para que gigantes também, que têm se levantado e têm te afrontado dia após dia, que nessa hora eles caiam, mas que também exista esse entendimento da parte do Senhor, para que cesse esse processo de alimentar gigantes, de não entender situações que precisam ser caçadas, tiradas, retiradas, para que a conquista do Senhor, ela venha sobre nós, e para que todos esses inimigos desbaratados sejam caçados. Então, enquanto nós adorarmos ao Senhor, eu te desafio a você vir à frente, para que isso possa ser terminado nessa manhã. Uma mudança da parte do Senhor. Enquanto nós adorávamos no nosso tempo de louvor, algumas pessoas compartilharam comigo, até mesmo durante o tempo de pré-culto, sobre uma palavra do Senhor que estava vindo neste lugar, e essa palavra trazia vida. Essa palavra trazia um tempo novo, trazia um limpar da parte do Senhor, uma condição nova de caminhar. Vem aqui à frente, porque o Senhor está aqui nessa manhã para te levantar, mas também para te segurar.